Olá, me chamo Carlos Anier e vou dar aula de economia para vocês, beleza? Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho das estruturas de mercado dentro da economia. Vai ver monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, vai ver um pouquinho do conceito de oferta e demanda. Então, vamos lá. Estrutura de mercado. O mercado é um local onde vai ter pessoas ofertando alguma coisa e outras pessoas comprando alguma coisa, porque isso está ligado diretamente com as nossas necessidades. Possuímos necessidades infinitas, porém recursos finitos. Então o que isso significa? Sempre eu vou ter a vontade de beber água, por exemplo, mas a gente sabe que a quantidade de água doce no nosso planeta é limitada. Então isso é um exemplo de necessidade que eu tenho. Eu não posso escolher se eu vou sentir sede ou não. Meu corpo tem necessidade de ter água nele. Então, outro tipo de necessidade que a gente tem é a fome. Sempre, eu principalmente, constantemente com fome, ainda mais nessa quarentena, por exemplo, que a gente se resume em comer. Então, uma necessidade que a gente tem também é a fome. Eu não posso escolher não sentir fome. Então, a quantidade de recursos disponíveis para alimento, por exemplo, uma hora fica escasso. A gente está sujeito a um dia faltar aí determinados alimentos, por exemplo, porque os recursos, esses alimentos podem um dia acabar, dependendo do tipo de alimento, por exemplo. No mercado a gente encontra produtos, serviços e informações. A gente tem diferentes mercados hoje em dia, principalmente com a internet, a gente tem o acesso à informação. Então, determinadas informações têm o seu preço, têm o seu valor. Até porque para alguém disponibilizar uma informação específica, a pessoa precisa montar uma plataforma, precisa estudar em si para poder disponibilizar um conteúdo de qualidade. Então isso exige custos. E para você ter determinadas informações específicas, você tem que pagar, você tem que desembolsar determinado valor. Dentro das estruturas de mercado, a gente vai trabalhar 4 pontos principais aqui, que são os mais comuns, os mais tradicionais. Quem estuda economia, seja economia e mercado, economia e negócios, tem que saber essas estruturas de mercado. Demanda e oferta. Como eu comentei, os nossos desejos, as nossas vontades são infinitas. O que isso tem a ver com demanda e oferta? Que ela retrata justamente a demanda. Quando eu tenho uma demanda, eu tenho uma manifestação de um desejo, um pedido, uma exigência ou uma solicitação. Então, quando eu estou com vontade de comer uma pizza, por exemplo, eu tenho a manifestação de um desejo, que é comer a pizza. Então, com isso, eu vou ter a oferta. Eu vou ter, juntamente com a minha demanda, eu vou ter uma oferta. Eu vou ter alguém disponibilizando a pizza. Eu vou ter uma pizzaria. Hoje em dia, as deliveries que estão faturando, por exemplo. Então, a alta demanda da minha vontade de comer pizza exige uma oferta, exige um produto a ser disponibilizado para mim, que no caso da pizza. Então, quando se fala de oferta e demanda, a oferta é a quantidade de um produto ou serviço disponível para venda. Então, de um lado eu tenho as pessoas que vendem e de outro lado eu tenho as pessoas que compram, as pessoas que consomem. O que isso influencia no mercado? O que isso influencia no comércio? Que quando o preço de uma mercadoria aumenta, a quantidade desta diminui. Mas quando o seu preço diminui, a quantidade aumenta. Então, quando eu tenho vários modelos de pizza, ou então várias empresas vendendo pizza, o preço dela tende a baixar. Porque eu tenho muita quantidade de pizza no mercado, tenho muitas pizzarias que estão produzindo determinadas pizzas.
então eu vou ter um precinho mais baixo, né? Mas quando eu tenho somente uma pizzaria vendendo, uma pizzaria, né, disponibilizando essas pizzas, eu vou ter, já pegando o próximo tópico, um monopólio, né, de pizza. Então o preço dela vai ser quanto a pizzaria estabelecer. Então, consequentemente, o preço vai aumentar, né, porque eu vou ter uma limitação ali de encontrar pizza em um só lugar. Então, voltando, quando o preço de uma mercadoria aumenta, a quantidade consumida desta diminui. Isso está relacionado com a quantidade de recursos que vai ter no mercado, né? Por exemplo, outro exemplo, medicamento. Hoje em dia, devido a essa crise do coronavírus, a gente teve uma alta, né, demanda, uma alta procura, né, uma demanda, que é a manifestação, o desejo, de se fortalecer, né, aumentar a nossa imunidade. Então a gente tem o desejo de aumentar a nossa imunidade. O que vai acontecer com as farmácias? Elas vão disponibilizar mais vitamina C, por exemplo. Então, nas farmácias, algumas aconteceram, né, de acabar a vitamina C. Por quê? Porque estava tendo uma muita procura dessa vitamina. Então, vendeu muito rápido. Então, o que isso pode acontecer? De quando as empresas comprarem novamente um novo lote de vitamina, aumentar o preço, né? Porque está tendo muita procura. Se está tendo muita procura, né, é sinal que eu posso ganhar um pouquinho mais em cima disso, né? Porém, algumas empresas abusam e por isso que tem que o PROCON intervir, né? Mas isso já fica para outra situação de explicação. Na concorrência perfeita, né, há muitos compradores e vendedores do mesmo mercado. Então, para o preço se estabelecer padrão de maneira sozinha, né, de maneira independente, eu preciso ter muitos compradores e muitos vendedores, né? Eu preciso ter uma demanda e uma oferta equilibrada aí. A livre entrada de novas empresas, né? Então, quando eu estou tratando de concorrência perfeita, eu posso abrir uma empresa em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, eu quero abrir uma padaria agora, posso abrir uma padaria na concorrência perfeita. Eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir uma lanchonete, porque eu sei que se eu abrir uma lanchonete aqui no meu bairro, eu vou conseguir vender, porque já tem outras lanchonetes, então eu vou concorrer também. Então, há o livre acesso, né? Há o livre comércio aí nesse mercado de concorrência perfeita. O preço da mercadoria é estabelecido a partir do encontro de curvas da demanda e da oferta, né? Então, quando eu tenho uma oferta e uma demanda equilibrada, eu tenho justamente a concorrência perfeita. Já o monopólio, ele possui uma posse exclusiva de propriedade de um só, né? O que é monopólio? Monopólio, né, significa um proprietário, né, um vendedor, né? Então, quando eu tenho monopólio, eu tenho posse exclusiva de determinado bem ou de determinado serviço. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o exemplo da Petrobras, né, que é a única empresa que extrai o petróleo, fabrica determinados produtos, fabrica o gás natural, né, através da extração do petróleo. Então, ela é a única empresa aqui no Brasil, né, que faz esse tipo de serviço, que fornece esse tipo de produto, né. Quando eu tenho somente uma pessoa, né, com determinada possessão, a qualidade do produto tem a baixar. Um exemplo bem prático e fácil da gente entender, que é utilizado, né, como metodologia na economia, é justamente o namoro, a conquista, né? Quando você quer conquistar alguém, por exemplo, eu como homem quero conquistar determinada mulher, né? É óbvio que eu vou ter uma concorrência de vários outros pretendentes com o mesmo objetivo e finalidade que eu para com a pessoa determinada, né? Porém, para me conquistar uma pessoa, eu preciso me esforçar. Eu tenho que ser uma pessoa carinhosa, atenciosa, né, prestativa. Tenho que mostrar as minhas qualidades positivas, né, para poder conquistar o coração daquela mulher amada, por exemplo. Então, com isso, conquistei aquela mulher.
né, conseguir a confiança, conseguir a atenção, conseguir o amor daquela mulher. O que tende a acontecer? Né? O relacionamento tende a esfriar, né? Eu não sou mais tão atencioso, não fico mais carinhoso, não que isso aconteça comigo, tá? Então assim, o que costumam falar? Que no início do namoro é mil maravilhas, né? Por quê? Você presta ali determinada atenção exclusiva, né? Que com o passar do tempo isso vai reduzindo. Isso acontece também no monopólio, né? Quando você domina determinado mercado, você não vai se esforçar, você não vai ter concorrentes, né? A partir do momento que aquela garota se interessa por você, né? Geralmente é para acontecer isso, né? Aí ela vai querer só você, por exemplo, né? Então a sua concorrência, né, não importa, você não vai ter mais concorrentes, já que você conquistou aquela pessoa, né? Então isso acontece no monopólio, né? Não há livre entrada de novas empresas no mercado, então a burocracia é maior, você tem uma situação que é proibido, é vetado determinada entrada de novas empresas, né? Então é limitado, né? Quem tem o monopólio é aquela empresa, pronto e acabou. Não pode se abrir novas empresas para concorrer com aquela outra, né? Pode acontecer de maneira natural ou com interferência do Estado. Eu posso sim oferecer determinado produto que só eu bato cabeça para oferecer, que nem o outro concorrente tem interesse em estar concorrendo comigo. Isso acontece de maneira natural. Ou então eu posso ter intervenção do Estado, né? Então o Estado fala, olha empresa, eu vou conceder que só você trabalhe, só você disponibilize isso aqui, mas em compensação tu tem que gerar tantos empregos, tem que pagar tanto de imposto, né? Tem que gerar um benefício para o Estado, né? Tem que gerar um benefício para os funcionários em específico. Então isso são interferências que o Estado pode estar metendo a sua mãozinha aí nas empresas, né? O oligopólio, não é que ele seja ao contrário do monopólio, né? Porque a gente sempre tem essa mania de comparação. Se o monopólio é de um, o oligopólio é de poder de todas as empresas. Não. O oligopólio é uma situação no mercado onde poucas pessoas têm o controle da maior parcela do mercado, né? Então, um exemplo disso que a gente podia observar aqui no Brasil é também os Ubers, né, que antes não existia, pelo menos aqui no estado, né? Houve grande conflito quando a Uber chegou aqui, por conta das cooperativas de táxi, né, que o preço era tabelado, né, dos táxis. Então, com a Uber, facilitou, né, o preço, ficou um valor acessível das corridas, né? Enquanto determinadas cooperativas de táxi cobravam aí seus 50, 60 reais para fazer as corridas, com a Uber, né, passou a ser 30, 25, né, 10 reais os valores das corridas. Com isso, né, melhorou, né, e tirou a situação de até mesmo monopólio, né, passando a ser um oligopólio, assim sucessivamente, né. As quantidades ofertadas, quantos preços são fixados entre as empresas. Isso acontece muito com o posto de gasolina, por exemplo, né. Você vai em determinado posto, a gasolina está R$4,90, você vai em outro posto, a gasolina está R$4,92, R$4,95, né? Então, o oligopólio acontece de as empresas combinarem, né, os preços. Tipo assim, um dono de posto de gasolina fala, olha cara, vamos fazer parte aqui da associação dos donos de posto de combustível, vamos combinar aqui, dá pra gente ter uma margem de lucro boa se a gente tabelar determinados preços, né? Então, há uma conversa aí, há um acordo entre as partes, né, para fornecer a gasolina e o álcool e os determinados combustíveis em preços tabelados, né? Tanto o monopólio quanto o oligopólio, eles têm as suas particularidades, né? Quer dizer que um é bom e o outro é ruim? Levando em consideração aqui, né, o consumidor, ambos não são tão favoráveis, né? O que é de fato favorável para o consumidor é quando existe a concorrência perfeita. A concorrência monopolística, né, diferente... Olha os cachorros desgraçados, né? Esses cachorros, me diz como é que dá para gravar com esses cachorros?
concorrência monopolística, né, acontece quando a gente tem uma situação assim bem trazendo para nossa realidade, são as galerias e os shoppings, né, as praças de alimentação, por exemplo. Cada empresa, né, tem o seu produto, tem o seu serviço, né? Por exemplo, em uma praça de alimentação eu tenho, né, por exemplo, o Burger King, tenho o Bob's, tenho o Girafas, né? Então cada um tem o seu tipo de hambúrguer específico, né? São hambúrgueres mais específicos de determinada marca que utilizam ingredientes diferentes. Então eu posso dizer que esse ambiente ele é um mercado de concorrência monopolísticas, né? Que tem muitas empresas produzindo um bem ou serviço diferenciados, né? Por mais que eles sejam semelhantes. Outro exemplo que eu posso ter, numa galeria, eu posso ter a Nike, posso ter a Adidas, posso ter a Reebok, né? Que são diferentes empresas, mas que produzem os mesmos calçados, produzem as mesmas mochilas, né? Só que com marcas diferentes, né? Cada empresa tem o poder sobre o seu preço. Então a Nike estipula o seu preço da bolsa, a Adidas estipula o seu preço de calçado, né? Então, mas isso dentro da concorrência, né? Eu tenho diferentes preços e tenho diferentes produtos, por mais que a finalidade destes sejam a mesma. Não existem barreiras para a entrada de novas firmas. Aqui, por mais que seja uma concorrência que traga o nome do monopólio, né, não tenho o impedimento de abrir novas empresas. Né? Eu tenho o livre acesso para abrir a empresa que eu quiser, no espaço que eu quiser. Aqui, né, tem um quadro comparativo de cada mercado. Né? Eu tenho a concorrência perfeita, tenho o monopólio, a concorrência monopolista e o oligopólio. Né? Então, começando lá na coluna de número de empresas, né? Quando eu estou falando de concorrência perfeita, o número de empresas que eu vou ter são muitas, né? Eu tenho várias empresas na minha concorrência perfeita. Quando eu estou tratando de monopólio, né, igual o nome que já foi falado, aí eu tenho apenas uma empresa. Quando eu tenho a concorrência monopolista, eu também tenho muitas, né, que é semelhante à concorrência perfeita. A diferença que eu tenho na concorrência perfeita e na concorrência monopolista é que eu não tenho o produto homogêneo, né? Eu vou ter diferentes produtos. É justamente essa a diferença. E no monopólio eu tenho poucas empresas, né? Tenho poucos postos de gasolina, por exemplo, que igual o exemplo que foi citado. Tenho poucas empresas nesse mercado. O tipo de produto, né? Quando eu estou tratando de concorrência perfeita, eu tenho um produto homogêneo, tenho um produto padrão para várias empresas. Né? A padaria, eu forneço pão em todas as padarias. Né? E quando eu estou tratando do monopólio, eu tenho um produto único, substituto. Né? Eu tenho uma matéria-prima única, eu tenho um produto único, que ninguém mais tem acesso, que ninguém mais produz. É a concorrência monopolista, é o produto diferenciado. Igual eu citei o exemplo da Nike e da Adidas. Por mais que elas produzam calçados, são calçados diferentes, né? Uns com molas, outros com amortecedor AA, enfim. O oligopólio, eu tenho o produto homogêneo ou diferenciado. Eu tenho aí as duas opções. Né? Quando eu estou tratando de oligopólio, eu posso ter oligopólio de produtos iguais ou oligopólio de produtos diferentes. Quando eu estou tratando de livre entrada, né, eu tenho a fácil entrada lá na concorrência perfeita e na concorrência monopolista, e eu tenho a difícil entrada no monopólio e no oligopólio. A influência do preço, né, aonde que o preço é influenciado aí. Na concorrência perfeita, como tem a mão invisível, lá o conceito de Adam Smith, né, o preço não tem influência nenhuma, o preço se dá pelo mercado. Já na monopólio, a influência do preço é forte, já que é somente uma empresa que produz determinado bem ou presta determinado serviço, né? Então ela vai ter forte influência sobre o preço. A concorrência monopolista, devido ter a grande quantidade de empresas disponíveis no mercado, o preço, né, vai ter
é uma influência leve, não vai ser tanta. Por quê? Eu, como consumidor, procuro justamente o custo-benefício. Então, se eu tenho uma concorrência ampla, né, dentro do mercado de concorrência monopolista, é claro que eu vou procurar o meu custo-benefício. Por isso que o preço ele tem leve influência, certo? O oligopólio, né, a influência do preço dele é considerável, né, porque eu vou ter determinadas empresas, não vão ser muitas empresas disponíveis, então o preço tem uma influência considerável, né? Então, o exemplo da concorrência perfeita, alguns produtos agrícolas, né, ou produtos de cesta básica, por exemplo, eles têm um preço tabelado, né, o arroz, o feijão, tem uma variação muito mínima, né? O monopólio, uma energia elétrica, né, as hidroelétricas, tem um monopólio muito grande, né? Então a energia elétrica ela é um produto de monopólio, né? Porque não tem muitas opções de venda de energia elétrica, por exemplo. A concorrência monopolista tem o comércio varejista, né? As lanchonetes, os supermercados, restaurantes, farmácia. Então eu tenho vários segmentos aí. E no oligopólio, como eu tenho o tipo de produto homogêneo ou diferenciado, eu vou ter como homogêneo o petróleo, por exemplo. Eu posso ter várias empresas que produzem petróleo, né? Então, aqui no Brasil eu só tenho a Petrobras, mas lá nos Estados Unidos eu tenho várias empresas que produzem, né? Que que extraem, né? Esse petróleo do recurso natural, né? E o diferenciado eu posso ter automóveis, né? Que eu posso ter uma tabela aí para determinados veículos, para determinadas concessionárias de veículos, certo? Então, a nossa aula de hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!